Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 6 de março de 2026, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, da segunda semana da Quaresma. Irmãos e irmãs, o Salmo responsorial de hoje nos convida a recordar sempre as maravilhas do Senhor em nossos caminhos. É importante tomar consciência das bênçãos com as quais Deus já nos agraciou, para que permaneçamos perseverantes em nossa fé. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43, 45 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus os será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a história de José é muito semelhante à história de Cristo entre nós. Ele foi rejeitado, desprezado, vendido e depois salvou de fome seus irmãos e sua família. Jesus foi entregue por 30 moedas de prata, fez somente o bem, deu-nos por amor a vida e a salvação, mas foi rejeitado e odiado. Ele continua a oferecer a sua vinha, o reino, a todos nós. Mudam os tempos e a história, mas seu amor permanece sempre. Qual é a nossa escolha? Nós que ouvimos o anúncio do Evangelho, crescemos em uma comunidade cristã, temos uma responsabilidade muito grande. Essa graça que recebemos exige de nós uma resposta generosa, uma coerência total entre nossa vida e nossa fé. Não temos desculpas se não crescemos na vida nova, nessa participação na vida divina que nos torna possível no bem e na verdade. Queridos irmãos e amadas irmãs, pedra angular ou pedra de esquina é aquela na qual se apoiam as outras pedras para formar um arco. Se tal pedra for rejeitada, todo edifício cai, por isso é considerada a pedra principal. Jesus é a pedra angular posta de lado pelos construtores, é a pedra de apoio de toda a construção. Assim os cristãos veem a pessoa de Jesus. Ele é a pedra principal da construção de um mundo novo, pedra de salvação. Mesmo sendo rejeitada, ela não deixa de ser o que é, a pedra angular. Nem todos sabem quem é Jesus ou não lhe dão o devido valor. Isso é desculpável. Sua identidade, porém, não depende de eu crer nele. O que não tem desculpa é não perceber alguém sentado à nossa porta. Meus queridos irmãos e irmãs, os trechos do livro de Gênesis da primeira leitura de hoje, Gênesis 37, 3, 4, 12, 13a, 17b a 28, e do Evangelho de Mateus que escutamos, estão ligados tanto semanticamente quanto teologicamente. A narrativa de Gênesis, José, um dos filhos mais novos de Jacó, é alvo da inveja e do ódio dos irmãos que planejam matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Rúben e Judá intervêm para
poupar sua vida, impedindo o assassinato. Esse episódio explica como José é vendido e levado ao Egito, onde se tornará instrumento da salvação para o seu povo. No Evangelho, a parábola dos vinhateiros assassinos traz o mesmo tema da rejeição e da violência contra o herdeiro que representa Jesus. Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo. A parábola denuncia os chefes dos sacerdotes e os anciãos que rejeitam o reino de Deus e tentam controlar o povo, representado pela vinha. A morte do herdeiro prefigura a cruz, onde o Filho de Deus entregará a vida para dar salvação. O Evangelho condensa o núcleo da história da salvação, revelando o plano divino para a humanidade. Via de regra, quem quer te matar, um dia será salvo por você. Ironia do destino de quem brinca de querer ocupar o lugar de Deus e não reconhece a sua onipotência. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, purificai-nos, ó Deus Todo-Poderoso, para que pelo fervor da penitência quaresmal cheguemos de coração sincero à Páscoa que se aproxima. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Concedei, Senhor, ao vosso povo a saúde da mente e do corpo, para que, dedicando-se às boas obras, mereça sempre ser defendido pela vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Hoje é dia de jejum e de abstinência de carne e de penitência. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo,
vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo eu te exaltei. Que mais pude eu ter feito? Em que foi que eu te faltei?